Bom dia, boa tarde, boa noite, Bitcoiners do Brasil e do mundo que me acompanham aqui no Declarando Bitcoin. Gente, hoje eu vim aqui gravar para vocês mais um episódio da série Traduz para mim. Sobre o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre o assunto do momento, o Axie Infinity. Já tem gente dizendo que eu sou a loira do Axie. Eu continuo sendo a loira do imposto. Em que pese o Axie seja muito bacana. Mas, gente, a gente vai falar especificamente sobre scholarships, ok? Vem comigo, toca o sininho e te inscreve aqui no canal para receber as notificações. Me segue lá no Instagram, me segue lá no Facebook, me segue lá no Telegram. Aproveita e acompanha a live que a gente fez do Axie Infinity lá no canal do Furioso. Ela tá aqui no YouTube, ela já foi postada aqui. Aproveita e me segue lá no blog e lê também lá no blog o artigo que a gente fez sobre tributação de Axies, ok? E lembrando, fica comigo até o fim que eu vou falar aí para vocês, donos de escolinha, o que tem que fazer, ok? Gurias, toca a vinheta aí. Vamos lá, gente. Então, a gente vai falar sobre hoje, sobre as scholarships. Gente, antes de falar, eu estou dizendo, fica comigo até o fim, porque isso aqui é coisa que tá todo mundo me perguntando. Todos os donos de escolinha aí estão tudo atrás de mim aí perguntando o que fazer, como contabilizar, como registrar, como pagar, como... Então, vamos lá, fica comigo até o fim. Antes de adentrar o assunto scholarships, eu gostaria de reforçar aqui quão bacana foi a nossa experiência lá na live do Furioso no sábado passado. Foi sui generis, né? Foi muito bacana, efetivamente. A gente até ficou emocionado lá com a função da live. E uma coisa que eu gostaria de destacar aqui, que eu achei muito legal, assim, tem muita gente que é de fora do mercado, era de fora do mercado cripto, né? E agora não é mais, porque está jogando o Axie Infinity. Então tem muita gente que entrou aí no mundo digital, veio para o mundo digital, o nosso mundo virtual aqui, através do jogo, né? Sim, o jogo é um jogo que existe na blockchain, né? Ele é um game da blockchain, né? Por conseguinte, né? A gente tem aí a figura dos criptoativos dentro do jogo, a gente tem aí a SLP, que é um token, a AXS, que é um token, a gente tem os NFTs, que também são tokens, né? A gente tem diversas figuras, a gente tem aqui a entrada lá pela MetaMask, a gente tem aqui a figura da própria Ethereum, né, gente? A gente tem ETH aí dentro do jogo, né? A gente precisa se utilizar da ETH para fazer a compra do tal dos bonecos. Então, assim, gente, a gente tem todas as figuras, inclusive o próprio Axie, né? Um Axie é um token, ele é uma NFT, né? A gente tem figura de trade, a gente tem todas as figuras possíveis e imagináveis. E o que isso está fazendo pelas pessoas, isso está sendo sim uma porta de entrada para diversas pessoas que são de fora do mercado para conhecerem o mundo cripto. Então isso é uma coisa muito interessante também do jogo, é que está trazendo muita gente nova para dentro, e isso é muito legal. Eu vejo assim que o jogo inclusive está dando um tom de educação, né, cripto aí para uma série de pessoas, né? Tem uma série de conceitos aí que as pessoas estão vendo pela primeira vez e que é muito bacana a gente ver isso acontecendo, né? Ainda mais da forma como a gente viu, avaliou lá, né? Que tem muita gente hoje fazendo disso uma forma de renda mensal, uma forma de renda contínua. E é por isso que a gente vai falar das scholarships, gurias. Explica aqui pro pessoal, coloca aqui, né, um letter com a definição de scholarship. A scholarship é nada mais do que alguém que tem dinheiro, alguém que tem o recurso, certo? Vai lá, monta uma conta, compra os Axies, porque precisa de um investimento inicial. Não é todo Axie jogador que tem o valor para fazer o investimento inicial, até porque o investimento também não é tão pouco assim, né? São 6, 7 mil, são 3 Axies necessários para criar uma conta, certo? Então, uma pessoa com recurso vai lá e cria essas contas, certo? Essas contas, essa pessoa que foi lá, dono da conta, aluga essa conta para os Axie jogadores, né, para os seus alunos, e os Axie jogadores é quem, na verdade, vai farmar lá no jogo. E aí, o que é feito? O Axie jogador vai lá e farma.
Quando ele vai lá e farma, ele vai fazer um X número aí de SLPs, ele vai ganhar um X número aí de SLPs, que eu não sei quanto é que é, não sei quantas SLPs são, não entrei nesse nível de detalhe, e eu já disse que eu não jogo nem pedrinha na água. Vai pegar essas SLPs, essas LPs já vão estar nessa conta alugada, né? E o dono da conta, quando pegar a conta de volta, pelo que eu entendi, esse fechamento é mensal, ele divide os lucros, com os lucros, que são as SLPs, com o jogador e faz, por conseguinte, uma transferência de SLP para o jogador, certo? Uma transferência de SLPs, né? Não de SLP. Então, assim, o que a gente tem aqui? O dono da scholarship, então, ele, na verdade, ele cria condições com o recurso que ele tem para o Axie jogador que não tem recurso poder jogar e ambos dividem o lucro. Gente, eu vi daí gente dividindo 50, 50, 50, 70, 30, vi até a questão de 8 e 20, né? Até fiz uma sugestão lá no artigo, porque quando o dono da scholarship aluga essa conta, isso é feito por QR Code. Isso é feito por QR Code, essa conta automaticamente pode ser utilizada lá pelo Axie jogador, né? E só que no fim, a recompensa, né? O farm fica onde? Na conta do dono, né? Então esse dono tem que dividir ainda os lucros, né? Conforme acertado com o Axie jogador, com a pessoa que estava jogando, né? Isso para mim tinha que acontecer de forma automática, via um smart contract, alguma coisa nesse sentido, para evitar aí questões de calote, ok? Eu andei ouvindo aí que já existiam aí umas situações de calote, do jogador jogar e depois não ver retorno. Mas enfim, tem vários scholarships aí funcionando, pagando direitinho. Tem muita escola aí que é meio a meio, né? Então, assim, tá funcionando um ecossistema bem bacana aí. Não vou entrar em outras questões que não me dizem respeito aqui. Estamos falando aqui da questão tributária. Gente, o que faz o dono da scholarship? O dono da scholarship, digamos lá que o cara fature 100 SLPs, né? 100 SLPs serão farmadas e esse farm vem para essa pessoa, para esse dono, que vai dividir lá com o jogador, certo? Na verdade, tu que está alugando a conta, tu está tendo aqui um rendimento. Qual é o teu rendimento? Entrou na tua conta sem SLPs, ok? Então, 100 SLPs é o teu rendimento. Mas nem todas essas SLPs são tuas. Porque para produzir... Caiu até minha régua aqui. Para produzir essas 100 SLPs, tu precisaste gastar 50 SLPs com o Axie jogador, certo? Então, se tu gastaste 50 SLPs com o Axie jogador, na verdade, qual é o teu custo dessas 100 SLPs? São 50 SLPs. Então, por óbvio, qual é o valor que tu tributas? O valor que tu tributa é o das 100 SLP menos o custo das 50 SLPs, que foi o que tu teve que gastar para conseguir a 100. Então, 100 menos 50, quantas SLPs tu ganhaste nessa conta alugada? 50. E assim sucessivamente. Gente, isso aqui é uma sugestão para apurar o custo, né? E apurar o total, né, da empreitada, apurar o custo e apurar o rendimento da escola, ok? Então, a cada conta alugada, o que tu vai ter? Tu vai ter o total dessas SLPs que vieram, certo? Tu vai ter as SLPs que tu está enviando, e vão ser custo, e isso tu guarda todas essas transferências, tu vai ter aí no teu histórico de transferências, ok? E aí sim tu vai ter lá o teu rendimento final, que é de fato só o que fica contigo, a parte que fica contigo, certo? Essa é a minha sugestão. Gente, tem que se ligar, assim, eu atendi muitos Axies na semana, e donos de escolinha, que tem diversas contas, 15 contas, 20 contas, 30 contas, 50 contas. Gente, vamos lá. Então, essas pessoas têm que se antenar que sim, tem que fazer essas contas, tem que fazer essa apuração, certo?
E muito provavelmente tu que é dono de escola, é dono de uma scholarship, tu vai ter sim a figura da tributação pelo tanto que tu movimenta, né? Então, diferente do Axie jogador, que a gente orientou lá na live, inclusive, para fazer uma tributação em lucros isentos e não tributáveis, né? Venda de bens de pequeno valor, né? Que seria a venda até 35k mês. Diferente desse Axie jogador, tu dono de escola, tu vai ter essa figura aí daqui a pouco de 10, 15, de 20, 30 alunos, né? Então, tu não vai ter essa figura de isenção. Então, tu, dono da escola, tens que se preocupar, sim, com a questão da parte tributária, porque tu, muito provavelmente, tu vais ter imposto a pagar. E quando é que tu vai ter imposto a pagar? Na transição, né, de moedas, quando tu efetivares a própria troca do SLP, né, a remessa do SLP lá para MetaMask, tu vai ter uma remessa que é uma troca de endereço, mas aí lá tu vai trocar e assim vai, ou não, mandou para Binance e vai trocar direto. Aí começa a entrar as questões dos pares de troca. Então, teve um rendimento na SLP, ok? Esse rendimento, se tu vender diretamente isso, né, que já tem que cuidar aí a questão do limite dos 35k. Tu não vendeu, ficou trocando. Também tem que apurar aí a questão do par de troca, né? Temos aí os limites, sempre considerando os pares de troca, e considerando que par de troca gera uma alienação, porque permuta é uma forma de alienação, né? Os donos de escola vão ter ainda a questão da IN 1888. Muito provavelmente, se tu é dono de uma escola com 4, 5, 6 alunos já, tu vai ter passado os 30k de transações e tu vai ter também a figura da IN 1888, ok? Gente, lembrando que IN 1888, pedi para as gurias colocar aqui também, IN 1888. A IN 1888 é a declaração de criptoativos quando fora de exchange nacional, ou seja, no P2P, ou na exchange estrangeira, ou em outra coisa qualquer que não seja um exchange nacional. Acima de 30k de transações, tu tens que fazer a IN 1888. Ah, Ana, o que é uma transação? Uma transação é assim, tu pegou as tuas SLP de um lugar e jogou para outro, é uma transação. Tu pegou um Ethereum e trocou por SLP, tu pegou SLP e trocou por BUSD lá na Binance. Isso tudo é uma transação. Então, se tu vai somando as transações de idas e vindas, e compras e vendas, e etc., e isso tudo entra para IN, para computar lá na IN, ok? Então, gente, vamos prestar atenção aí às movimentações lá na Roninha, as movimentações lá na MetaMask, as movimentações lá dentro da Binance, que tu muito provavelmente vai estar obrigado a IN. Questão de imposto também. Onde é que vai ter incidência de imposto aqui? Sempre que houver a figura da permuta, né? O que é a permuta? A troca cripto-cripto, certo? Então, houve o cripto-cripto e, por exemplo, eu vi pessoas falando para mim, dando exemplos que lá na Binance eles têm que fazer, antes de fazer o BRL, eles têm que fazer o SLP BUSD. Se tem que fazer o BUSD, já nesse momento existe uma permuta, tá? Então, existe essa permuta, já existe uma figura aí para contar para os 35k de alienação. Depois existe a figura do BUSD que tu vai trocar para BRL. Então, gente, a gente tem que considerar essas trocas sim para o limite de 35k, ok? Então, assim, ó, tem que cuidar. Teve gente também que me questionou a questão de pagar em BRL, né, o aluno, em vez de pagar em SLP. Aí eu vou dizer o seguinte, veio X SLPs, essas SLPs referente ao que foi farmado, né? E tu pagaste em BRL. Eu não recomendo, eu acho que fica mais clara a questão de tu fazer a transferência da SLP direto para fazer a caracterização aí do caminho do jogo, mas tu pagou em BRL. Isso que tu pagou em BRL é custo disso? Também, gente, é custo. Por que é custo? É custo porque assim, se tu ganhaste 100 SLPs, certo? E por conta dessas 100 SLPs que tu ganhaste, tu teve que pagar o equivalente, sei lá, a R$20 lá pro jogador. Esses R$20 lá no GCAP, eles são custo de aquisição da SLP, sim. Então, de fato, tu tem um custo com terceiros, né? Para poder ter ganho isso que tu ganhou. Então, eu consideraria, sim, por analogia, como esse valor gasto com aluno, seja ele em BRL ou SLP, como custo de aquisição das suas SLPs, ok?
Gente, a gente vai trazer outras figuras do jogo aí, da própria live. A gente tirou aí alguns pequenos vídeos para vocês que a gente vai ir repassando depois lá no Instagram. Mas assim, as perguntas que são trazidas para cá é o que a gente vem e responde aqui. Como na semana após a live, até porque principalmente lá na live a gente falou muito direcionado e focado no Axie jogador. Então o pessoal das scholarships com certeza depois vieram me cheio de pergunta, né? Então aqui a gente está trazendo hoje a scholarship e pode aí na semana que vem ou na seguinte trazer outros assuntos. Ah, lembrando, tem gente que me perguntou dos managers também, os managers. Eu entendo a figura dos managers como carnê-leão. Por quê? Porque o manager, ele não tá jogando, ele tá administrando as contas, certo? Ele tá administrando as contas e tá ganhando um SLP do nada. O que é esse SLP que ele tá ganhando? Pra mim, Ana, esse SLP que ele tá ganhando, pra mim, Ana, loira do Axie, né? A loira do imposto, que é a loira do Axie agora. Para mim, esse SLP que ele está ganhando não é de jogo, não é de coisa nenhuma, ele está ganhando esse SLP a título de quê? De renda por estar trabalhando como manager nas contas, certo? Então, para mim, isso é fruto de carnê-leão. É, não é? Posso ser arriscado? Talvez eu só vender a custo zero, não. Gente, entra aí a questão do custo. A gente está falando aqui de uma situação lógica e análoga, tá? O que não quero dizer que se tu considerar direto o ganho de capital, tu vai ser pego ali na frente. A gente tem outras analogias aí no mercado que poderiam sim ser considerado só a venda de cripto e só o ganho de capital. Eu acho que a figura mais correta que se enquadra aqui para o manager é o carnê-leão, ok? Gente, fica com a gente, deixa aqui abaixo desse vídeo aqui os seus comentários, dá o teu like aqui para nós e deixa os assuntos que vocês querem que eu traga do jogo ainda, ok? Um beijo grande, uma boa semana.